Hello everybody, my name is Mauricio Carneiro. I'm architect and urban planner, specialist in cyber architecture and strategic project management. I'm currently a student of the professional master's degree in applied computing at UTFPR, Curitiba, Paraná, Brazil. My research are in computer graphics applied to urban spaces, urban planning, and cities management. So, I'm here on this rooftop to show you a little of the city that I love and I chose to live in. Luckily, today is a beautiful, sunny and warm day, very different from the day I record the interview. I'm researching computer-aided design, building information modeling, city information modeling, virtual reality, augmented reality, and geographic information systems. In this context of continuous changes in work process and new technologies, I talked to Michel Sen, owner of Forvants, a startup based here in Curitiba, whose business model proposes an interesting innovation in the capture of territorial images and related infrastructures of our cities and their regional interconnections. Our conversation took place on an extremely cold morning of this 2017 winter in Curitiba. I hope you enjoy it and thank you very much. Olá pessoal, eu estou aqui com o Michel Sen da Forvants. A gente vai falar uma conversa bastante informal sobre os benefícios e os impactos do uso da tecnologia de informação, sistemas de informações nas organizações e na sociedade em geral. Michel, qual é a tua formação, qual é a tua área e como você acabou entrando nesse negócio, né? Como você chegou até o modelo de negócio que vocês têm hoje? Primeiramente, obrigado pela oportunidade, né, de demonstrar a nossa empresa, a nossa tecnologia, o nosso modelo de negócio. Eu sou formado em processamento de dados em Foz do Iguaçu, depois fiz mestrado em Ciência da Computação na Federal de Santa Catarina, na área de telemedicina, e também sou graduado pela Pontifícia Universidade Católica em Direito. E eu parti para a área de visão computacional aplicada para VANTs e câmeras fixas, né, porque VANT antigamente era chamado de veículo aéreo não tripulado, hoje é RPA, né, Remote Pilot Aircraft. E a gente viu uma oportunidade de mercado muito grande em cima disso, em virtude de um artigo que foi publicado da PricewaterhouseCoopers que demanda sobre 127 bilhões de dólares em cima desse mercado. Então, como minha graduação, minha especialização foi na área de imagens, né, na parte de imagens médicas, nós pivotamos para a área de imageamento na parte de drones. Então, a Forvants, o que é a Forvants? A Forvants ela é uma empresa especializada em visão computacional, em que o atributo principal dela é a extração de dados de imagem, ou seja, os drones, o VANT, eles capturam aquelas imagens, a gente pega aquela imagem e extrai aquele dado, transformando em informação e integrando juntamente com um software de ERP que seja daquela empresa do cliente final. Michel, o que são os VANTs? VANTs é a sigla para veículo aéreo não tripulado, né? Hoje lançaram a legislação e eles estão denominando um VANT como sendo um RPA, Remote Pilot Aircraft. Existem vários tipos de drones, de VANTs, de RPAs, ou seja, desde os asa fixas, que são, ele tem uma hélice atrás, parece um avião mesmo, que faz a decolagem horizontal. Existem os multirotores, que são de 4, 6 ou 8 hélices, em que eles têm a decolagem vertical para depois andarem na horizontal, né? E existe o VTOL. O VTOL, o que é? São aqueles drones que é um misto entre o multirotor e o asa fixa, em que ele decola na vertical e começa a andar na horizontal e desliga as hélices para subir, da parte vertical. E assim como balões, né, um zeppelin ou um balão meteorológico também pode ser utilizado como um RPA. Michel, você tem algum aparelho que você poderia mostrar para a gente que você utiliza na rotina de trabalho da Forvants? Sim, nós temos dois aparelhos. Um que é o menor, que é o Mavic, nós trabalhamos com a plataforma do DJI, e o outro que é o maior, que é o Inspire. Os dois nós utilizamos para situações diferenciadas, né? Um para inspeção vertical,
que seria um SPY, e o menor, que a gente utiliza mais para partes internas, né? Para áreas menores, inclusive, porque ele tem mais tecnologia na parte de sensoriamento do que o próprio SPY, o SPY 1, no caso, que nós temos. Esse aqui é um SPY, tá? Ele é um multirotor, 4 pás, né? 4 hélices, em que o que interessa realmente é o tipo de sensor que ele tem aqui embaixo, né? O sensor que você pode colocar um sensor térmico, um sensor multispectral, um sensor RGB, como é o caso desse aqui, né? Se você perceber, essa área aqui, ela é uma câmera que faz a rotação 360 graus, só que ela é estabilizada, ela tem uma certa inteligência por trás, porque ela permite com que a câmera ela fique posicionada sem com que o drone interfira na precisão dela, ou seja, como são 3 eixos, você consegue deixar o drone com interferência, vamos supor, de vento, e a partir do momento que eu tenho ele estabilizado, ele vai focar, perceba, a câmera ela fica parada sempre no mesmo posicionamento, porque isso aqui são os 3 eixos, ó. Ele faz a estabilização dessa imagem. Então isso aqui eu chamo de uma plataforma de captura de imagens para justamente automatizar, melhorar realmente a velocidade de captura dessas imagens. É o que a gente verifica como a melhor possibilidade de captação em termos de captação vertical, né? Você poderia exemplificar alguns tipos de trabalhos que vocês já realizaram, que vocês se propõem a realizar? Sim, nós já fizemos algumas inspeções na área de transmissão de energia elétrica, em que o cliente solicitou a necessidade de verificação se há algum componente daquela torre que ele esteja com alguma anomalia, ou seja, se ele está com oxidação, se está faltando algum componente, se tem alguma interrupção em cima dele, seja por galhos, ninhos de pássaros ou de abelhas, né? E essa é uma vantagem que a gente tem, que é a seguinte: quando você faz esse voo, a pessoa vai lá, tira várias fotos e vai para o engenheiro, e o engenheiro faz essa análise depois se há algum problema ou não em cima disso. O que nós fazemos? Nós interpretamos o que tem naquela imagem, ou seja, a identificação de onde tem um isolador, nós já conseguimos extrair isso automaticamente da nossa imagem. Tá? E a partir de então a gente faz a identificação se tem corrosão ou não tem corrosão naquela imagem. Exemplo, identificação se é ninho, seja ninho de passarinho ou se é uma colmeia ou alguma outra obstrução dentro daquela torre. E o outro é a parte de faixa de domínio, que ele quer saber a parte de vegetação, a altura que está a vegetação perante a linha realmente de transmissão que está sendo passada ali, se ela vai tocar ou não vai tocar, qual o tempo que tem para isso. Isso nós automatizamos também esse processo. Então a gente poderia dizer que é tanto um trabalho de captação como de processamento de imagens. Exatamente, exatamente. Então, várias empresas podem captar essas imagens, ou seja, você tem uma escalabilidade muito maior, porque várias empresas parceiras podem ir ao mercado fazer essa inspeção, ou seja, fazer o levantamento em cima, né, batendo essas fotos, e jogam para a nossa plataforma identifica essas anomalias e entrega o resultado diretamente para eles. Ok, então o que a gente poderia chamar de disruptivo na tecnologia que vocês empregam está mais relacionado à captação das imagens, é isso? O drone veio para ser disruptivo, né? A gente não tem como sair dessa linha, porque como é que era feito antigamente, ou é feito ainda hoje, dependendo de alguns locais, para a pessoa fazer uma inspeção dentro de uma torre, né, em cima de uma torre, ela tem que colocar todos os equipamentos de segurança, subir com toda a cautela, né, tem o seu risco de vida, e com o drone você coloca um sensor térmico nela, né, sobe ele, enquanto a pessoa está pelo menos colocando o cinto. Então a velocidade que você tem em cima disso ela é muito maior. Então ela inspecionou uma torre de transmissão, eu já inspecionei 3, 4 torres de transmissão. Então você tem uma disrupção no mercado, porque você está tirando aquela pessoa do risco de subir numa torre de transmissão e você está automatizando os processos, porque o drone é uma plataforma que está capturando essas imagens, ou seja, ele é o facilitador da captura das imagens. E a nossa tecnologia ela vai fazer com que você automatize esses processos, ou seja, eu identifico as anomalias existentes, pré-determinadas pelo nosso cliente, e nós entregamos o relatório para os engenheiros, ou seja, você tem milhões de torres de transmissão espalhadas pelo Brasil, em que a pessoa teria que verificar imagem por imagem que foi capturada pelo próprio técnico que está lá em cima da torre, ou pelo próprio drone que foi feito. Nós automatizamos esse processo, nós simplesmente simplificamos com que ele verifique apenas as imagens que realmente deram as anomalias. Isso a gente poderia chamar da substituição do homem pela máquina, mas de uma forma onde há risco para o homem, e não apenas para
substituir o trabalho humano, correto? Ou me corrija? Você não está substituindo o trabalho daquela pessoa, você está automatizando um processo e melhorando a forma com que ele está capturando aquela imagem e entregando um resultado. Porque essa pessoa que está em campo, que está lá colocando a sua vida em risco, você está deixando com que ela faça outras atividades dentro da própria empresa. Porque quando você vai fazer uma inspeção em cima de uma linha de transmissão, você tem várias outras atividades subsequentes em cima disso daí. Isso é apenas uma parte, a captura dessa imagem, né? A inspeção visual em cima disso. Então você vai estar automatizando, mas acelerando esse processo. Porque da mesma forma que tem que estar a pessoa que está na torre lá, ela pode estar operando um drone, a própria empresa pode ter um equipamento, um RPA desse daí, e passando para várias torres já fazendo um processo em paralelo. Então você não deixa de deixar aquela pessoa de trabalhar, não, você está aumentando a produtividade em cima da vistoria que tem que ser feita. É mais ou menos um pouco do que o Michael Dell já falava no final do século passado, sobre liberar as pessoas para fazerem o que efetivamente importa, ou o que elas realmente devem fazer, correto? Exatamente. Como é essa cadeia de valores, Michel? Hoje o nosso modelo de negócio é um pouco diferenciado do que tem no mercado, porque as empresas mais conservadoras, elas tentam deixar com que a tecnologia fique somente para elas e elas não acabam, têm medo da concorrência. Nós já não temos essa visão. Nós verificamos que há uma colaboração entre as pessoas. Como é o caso que nós temos parceria com várias universidades dentro aqui do estado do Paraná e até fora, dentre elas a UTFPR, nós temos juntamente com a PUC, a Universidade Positivo. Por quê? Porque nós temos em mente, a empresa tem em mente que dentro de uma academia, dentro da universidade, você tem linhas de pesquisa. E se você ficar somente com uma academia, ou somente com uma universidade, com uma linha de pesquisa, aí que eu vejo que você vai estar engessado. Então, com essa parceria, nós pegamos várias linhas de pesquisas, fomentamos esse mercado, damos valor às universidades, porque é ali que está o senso crítico do negócio, e colocamos isso daqui dentro do mercado. Então, essa é a diferenciação. Nós fazemos parcerias com várias instituições e colocamos essa tecnologia para o mercado depois. A gente poderia considerar isso como um estabelecimento de uma rede de certa forma, inteligência coletiva? Com certeza. Há um compartilhamento dessas informações, desse conhecimento gerado? Como é essa relação entre os parceiros do negócio, digamos assim? O que a gente vê? A gente vê a necessidade que a universidade tem perante tanto os professores quanto os acadêmicos, que eles querem publicar os artigos, eles querem se demonstrar para o mercado, querem mostrar suas competências. E nós, obviamente, como uma empresa, nós queremos comercializar essas ferramentas e colocar ela no mercado. Então, ambas as partes estão cumprindo com o seu dever, ou seja, estão sendo fomentadas financeiramente pela empresa, seja através de bolsas ou projeto fechado, né? As pessoas publicam aqueles artigos e nós colocamos essa tecnologia que foi gerada nesse âmbito universitário juntamente para o mercado. Então, é essa colaboração que eu vejo que é importante, porque você pode ver hoje quem que fomenta os mapas, exemplo disso do Waze, né? São os próprios colaboradores, os próprios usuários que estão fomentando. Eles não têm, o que eles ganham? Ganham alguns pontos em cima disso, eles não têm um benefício financeiro em cima da aplicação, mas é mais por intuito de colaborar, ou seja, a rua está numa direção, não, mas ela mudou aquela direção. Então a gente consegue com que essa colaboração beneficie todos. E é esse o nosso cenário, porque há um benefício perante todos, porque o modelo de negócio que tem hoje no Brasil, eu vejo somente grandes corporações, e olha lá ainda, entrando no universo universitário, diferente do que a gente tem lá fora. Lá fora a gente já tem um pessoal verificando muito mais o acesso junto às universidades. Bom, pelo que entendi, essa cadeia de valores que você comentou que é estabelecida com os parceiros é um pouco diferente do que seria a terceirização do trabalho. Então, é uma geração de valores para o cliente, cada um contribuindo dentro de uma rede de inteligência coletiva com a sua especialidade, gerando conhecimento em benefício de todos. É exatamente isso. Esse é o intuito nosso, né? Nós fazemos esse processo colaborativo, porque tanta colaboração que as instituições de ensino estão fazendo com a empresa, nós estamos também colaborando de outra forma para eles ali darem prosseguimento aos seus estudos, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam, dentro das instituições, elas ficam gargaladas, porque preciso de uma bolsa de estudo para prosseguir, para dar determinada linha de pesquisa no andamento necessário. A nossa visão é justamente essa, é fazer com que você não tenha um gargalo, precisar participar de um processo de seleção junto ao governo, né?
Você vai lá, a gente vai lá e monta o projeto, demonstra o projeto para eles, eles fazem uma aprovação interna, colocam todas as equipes, muitas vezes multidisciplinar, inclusive, porque a gente vê também a própria dificuldade que tem de comunicação entre os próprios departamentos dentro de uma universidade. Então, a nossa função é justamente essa, a gente fala com o departamento A, B e C e a gente faz uma unificação entre eles para trazer com que o projeto em si tenha benefício. E isso faz com que também você agregue os departamentos. Então, a gente faz essa colaboração, tanto com bolsas quanto integração, e logicamente a gente entra no mundo comercial, trazendo da parte da teoria que nós temos da academia para a parte fim, que seria a parte comercial depois no final do produto. Em termos de Brasil, isso de certa forma é uma quebra de paradigma, porque, me corrija se eu estiver errado, mas até pouco tempo atrás havia uma distância muito grande entre o mercado e a academia. Então não havia muito essa integração, o que eu considero uma integração benéfica, né? A gente vê isso acontecendo em muitos países e, pelo que eu estou vendo, isso começa a ser algo diferente no Brasil, correto? Como você tem visto essa interação? Eu vejo de uma forma positiva, porque o que acontece? Anteriormente, somente grandes corporações faziam isso. Na minha época de mestrado, lá em 2002, 2001, 2002, nós tínhamos grandes empresas entrando nesse mercado, porque eles já estão acostumados com o modelo de negócio exterior, no caso norte-americano, europeu. Né? E nós somos uma empresa pequena, uma startup, que já tem isso como modelo de visão. Né? Então, nós já trabalhamos esse modelo colaborativo, pegando essas universidades, pegando pessoas das universidades, trabalhando tanto localmente quanto externamente, tanto no próprio laboratório dentro da universidade. Entendeu? Então, a gente tem essa colaboração para justamente fazer um crescimento pessoal e crescimento da empresa como um todo. E falando ainda em termos de Brasil, como você vê as estratégias governamentais, vamos chamar assim, para esse tipo de negócio que surge, não apenas na tua área, mas a gente vê muita tecnologia disruptiva hoje em dia tomando corpo e, de certa forma, atendendo a um chamado de mercado. Esse intervencionismo do Estado, as legislações, você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, isso eu vejo como um fato primordial para nós, porque como a gente trabalha com captação de imagem através de drones, é uma tecnologia disruptiva. Então muitas vezes as pessoas que estão trabalhando de outra forma, no modelo convencional, elas falam, não, vocês estão tomando o meu mercado. Não, ninguém toma o mercado de ninguém, o mercado tem para todo mundo. A legislação é importantíssima nesse aspecto, porque ela vai criar um viés em cima de regrar o que eu consigo fazer, o que eu posso fazer, para você poder trabalhar de uma forma legal. Só que, óbvio, como a gente trabalha com uma tecnologia disruptiva, que nem até o ano passado, né, até meados do ano passado, nós não tínhamos legislação para trabalhar com drones. Hoje você já tem tanto o DCEA, quanto a Anatel, quanto a ANAC, elas já permitem que a gente faça uma mobilidade em cima disso daí. Você tem que solicitar um regramento em cima, uma solicitação de voo, um plano de voo, ou seja, você tem uma norma para ser seguida para você trabalhar de forma regular. Né? Como eu disse antes, não tem como a legislação ir à frente de uma disrupção. É sempre a tecnologia que está indo à frente, as próprias relações entre as pessoas criam jurisprudências, criam legislações novas. Né? Então é isso que a gente sempre vê. Né? A disrupção tecnológica vai estar sempre à frente de uma legislação. A legislação está atrás, mas o bacana disso é você ter essas pessoas internas. Isso é uma coisa que eu verifiquei que eu achei muito bacana tanto do DCEA, quanto da ANAC, quanto da Anatel, essa proximidade que nós temos com eles, né? E eles estão aceitando de uma forma bem pacífica e escutando bastante e regrando o mercado de uma forma, colocando os seus pontos necessários, mas eles estão fomentando isso daí, eles não estão deixando de nos ouvir, eles estão nos ouvindo de uma forma muito boa, né? E fazendo com que a legislação ande para que ambas as pessoas, tanto aquelas empresas que acham que estão pegando o mercado, quanto nós que estamos na parte disruptiva, elas estão andando em conjunto para justamente não ter esse conflito. A gente poderia fazer uma analogia com Uber, Airbnb, Nubank, os próprios bitcoins. Eu diria que são um pouco uma certa resposta do mercado, da tecnologia e da sociedade para esse tipo de, pelo menos, revisão. Sim. Por parte do Estado, dos governos, correto? Porque é uma quebra de paradigma, né? Você está quebrando o paradigma, criando um modelo novo. Então, você tem um regramento anterior que, vamos por não proíbe, ou não tem esse regramento em cima disso, né? Que é aquela velha máxima, tudo que não é proibido é permitido.
Então, nesse viés, o que acontece? Quando surge esse modelo novo de negócio ou essa disrupção de mercado, a legislação ela vai ter que vir atrás, não tem como a gente fugir disso daí. Como você vê essas tecnologias disruptivas? É um caminho sem volta? São tecnologias que vieram para substituir o homem? Eu vejo assim que é uma necessidade. O que acontece? Tudo surge a partir de uma necessidade, né? Então, eu estou precisando ter uma ideia nova, mas porque eu consigo melhorar esse tipo de função, né? Então, você vê, as startups estão aí para isso. Grandes corporações, quando ela tem um meio burocratizado, e até às vezes para você lançar para resolução de um problema existente dela, que é uma dor que ela tem, ela vai ter que montar dentro do departamento dela, montar um projeto, montar um parte de financiamento, ou seja, demora demais para você ter uma resposta rápida em cima daquele problema. E hoje o pessoal tem feito hackathons, né? Que são o quê? Você vai conseguir trazer uma quebra rápida de um problema, uma resolução rápida de um problema, através de um hackathon de 2, 3 dias ali, em que você vê a molecada que está lá, são os meninos e meninas que estão lá, os acadêmicos, muitas vezes que resolvem essa situação, com alguns mentores que estão ali. Então eu vejo assim, é uma necessidade você ter uma disrupção em cima disso, você ter uma quebra desses paradigmas, né? Porque você tem um corporativismo, você tem a parte padrão, que são a parte burocrática, porque não tem como você controlar uma empresa sem você não engessá-la muito, mas você tem que ter procedimentos, né, em cima disso, para você não ver tudo uma bagunça. Só que às vezes o procedimento ele bloqueia você fazer essa parte disruptiva, você quebrar esses novos modelos de negócio. Então eu vejo que é justamente isso que você tem no mercado, né? Você traz essas tecnologias para o mercado, como você falou, é um modelo sem volta? Não seria que um modelo sem volta, é uma necessidade. Você está ali para criar, para suprir uma necessidade que o público em geral tem. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a tua participação no nosso trabalho da UTFPR e desejar muito sucesso para o negócio de vocês. Particularmente, eu sou um entusiasta das tecnologias e acho que elas vieram para contribuir muito para a sociedade em geral, para a melhoria de processos, como você bem disse, eliminando riscos, às vezes, para o próprio homem e liberando as pessoas para fazerem o que efetivamente deve ser feito dentro do seu negócio ou na sociedade em geral. Mais uma vez, muito obrigado, Michel. Te agradeço bastante e boa sorte. Eu que agradeço. Obrigado. Charging our battery, and now we are full of energy. We are the robots. We are the robots. We are the robots. We are the robots. We're functioning automatic, and we are dancing mechanic. We are the